Graça e paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos, um bom domingo, né? Dia esse maravilhoso que Deus fez e por isso nós estamos alegres. Nós estamos hoje no nosso 12º dia das nossas meditações, das nossas reflexões do verdadeiro sentido do Natal, apresentando para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e motivando vocês a adorar ao Senhor Jesus e comemorar, cultuar ao Senhor Jesus nessa data que se aproxima, dia 25 de dezembro, por mais que nós já tenha visto aqui em vídeos anteriores que não foi nessa data que o nosso Senhor Jesus nasceu, mas como o nosso calendário comemora nessa data, então tirando essa parte, né, deixando de lado essas controvérsias, então podemos sim comemorar o Natal em adoração, em submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então hoje, no nosso 12º dia das nossas reflexões, aqui do livro do teólogo John Piper, O Alvorecer da Alegria Indestrutível, nós vamos ver sobre a glória do Verbo encarnado. A gente tem sempre falado aqui a importância dessa doutrina da encarnação de Cristo Jesus, da humanidade de Cristo. É muito importante essa doutrina na Bíblia e eu lhe aconselho a se aprofundar nessa doutrina, na humanidade de Cristo, porque crer nessa verdade faz todo sentido para nós de termos então a compreensão de tudo que Cristo passou, de tudo que Ele sofreu, de todas as vitórias conquistadas, não apenas porque Ele era Deus, mas como homem Ele venceu para socorrer, para que Ele se identificasse também com as nossas necessidades e em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento, Ele pudesse nos socorrer, porque Cristo sentiu, vivenciou no seu próprio corpo todas as lutas que nós seres humanos passamos. Então nós vamos ler o texto aqui de João 1:1, é um texto bem conhecido do Evangelho de João, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você analisar bem, parece até o Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é por acaso que esse versículo de João começa dessa forma. Na verdade, o evangelista, o apóstolo João, realmente ele quer mostrar a autoexistência de Cristo Jesus antes de todas as coisas serem criadas. João, ele está querendo mostrar que no princípio, antes de todas as coisas serem criadas, já existia a profunda doutrina da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E também João quer nos mostrar que o Verbo, que o Senhor Jesus, ele já existia, portanto ele já era Deus, ele não foi criado pelo Pai, mas ele já existia numa união, numa glória, numa comunhão perfeita junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então sempre existiram grupos sectários que resistiram ao ministério decorrente dessas duas frases. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Dizem em sua escravidão a mera conceitualidade humana, que não se pode ter as duas coisas. Ou ele era Deus, ou ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, ele não era Deus. E se ele era Deus, ele não estava. E se ele era Deus, ele não estava com Deus. Eu vou explicar isso para você. Existem algumas seitas que não acreditam na autoexistência do Senhor Jesus. Eles chegam até a falar que Deus criou, gerou o Senhor Jesus, que ele não existia.
mas que ele foi criado pelo Pai, assim como os anjos foram criados, assim como nós, seres humanos, fomos criados também. Então eles não acreditam na autoexistência do Senhor Jesus, na divindade eterna de Cristo Jesus. E o mais grave, eles não acreditam que o Senhor Jesus tinha esse lado humano, essa dupla natureza. Ele era divino e ele era homem, ele era Deus homem. Então, desconsiderar essas doutrinas é desconsiderar todo o texto bíblico, toda a Escritura. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus como Deus, e o Novo Testamento aponta, os evangelistas, os apóstolos, os registros que falam da obra, da vida de Cristo, apontam o lado humano do Senhor Jesus. E essas duas doutrinas, elas são fundamentais nas Escrituras, principalmente a humanidade de Cristo. Por quê? Porque nós entendemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele tinha um lado humano. Evidentemente que esse lado humano era sem pecado, ele era um homem perfeito, mas ele tinha as suas limitações humanas, ele tinha as suas emoções humanas, ele sentiu no seu próprio corpo todos os sentimentos humanos, evidentemente sem a inclinação para o pecado, mas ele sentiu as nossas dores, ele sentiu fome, ele sofreu, ele foi humilhado e ele sentiu esses sentimentos. Para quê? Para que ele pagasse, para que ele cumprisse o plano de redenção e toda a justiça de Deus fosse derramado sobre o homem Jesus e não sobre o Deus, sobre a divindade do Senhor Jesus. Então ele padeceu, ele sofreu como homem e ele sentiu tudo isso no corpo dele. E algumas seitas, tanto antigas como algumas nos dias atuais, eles desconsideram esse texto, essa declaração de João. E aí eles distorcem. Há uma versão, a chamada tradução do Novo Mundo, que é de uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Ele está escrito na Bíblia deles dessa forma: no princípio era Deus e no princípio era um Deus. Ou seja, eles não acreditam que Cristo Jesus existia antes de todas as coisas, desconsiderando, então desconstituindo a divindade, a autoexistência do Senhor Jesus e ao mesmo tempo não acreditando na chamada profunda, na doutrina da Trindade. Então, para nós cristãos, isso é importante, saber que o Senhor Jesus participou da criação, que ele já era Deus, que ele já existia antes de todas as coisas, que ele se encarnou, que ele se tornou homem por obra do Espírito Santo, e ele cumpriu toda a vida dele como homem perfeito, para então cumprir, para então imputar a ele, a gente tem usado muito essa expressão, imputar a ele toda a justiça, todos os nossos pecados e maldições, para que ele então nos resgatasse, para que ele então nos justificasse, para que ele então nos reconciliasse com o Pai. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas seitas, com essas doutrinas. A gente precisa entender a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo à luz das Escrituras. Evidentemente que a gente não pode, aqui a gente não tem tempo para se aprofundar tanto sobre isso, mas leia, estude a palavra, leia bons livros sobre isso, teologia sistemática, por exemplo, a do Luiz Berkhoff, fala muito sobre essa questão humana e essa questão divina do Senhor Jesus. Está aí no nosso top 10 dos livros agora de 2021, você pode ver esse vídeo aí no nosso canal. Então, para escapar dessa verdade, dessas duas frases, essas seitas, esses grupos religiosos heréticos, eles mudam a tradução. Eu acabei de citar o exemplo das Testemunhas de Jeová. Mas o que esse versículo ensina é que aquele que conhecemos como Jesus Cristo, antes de ser encarnado, ele era Deus. Antes de se tornar homem, ele já era Deus. Ele já tinha toda a glória. Já habitava nele toda a plenitude, toda a majestade, toda a perfeição, toda a glória na pessoa de Jesus Cristo. Antes dele se encarnar, ele já autoexistia.
antes de todas as coisas, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, em uma trindade. Ele é o Deus trino, cheio de glória e de majestade. Então essa é a verdade que cremos. E que o Pai também era Deus. Existe uma pluralidade de pessoas e um Deus singular. Uma pluralidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e um só Deus. Isso é uma doutrina bíblica, chamada doutrina da Trindade, que nos concílios, por exemplo, o concílio de Niceia, eles creram. Há um credo, no credo apostólico, na confissão de fé de Westminster e todos os cânones de Dort, os reformadores, os pais da igreja, todos acreditaram nessa doutrina, na divindade, na Trindade Santa do Senhor. Em toda a Escritura nós encontramos isso. Então, é por isso que nós adoramos Jesus Cristo. E nós então concordamos com o apóstolo Tomé, quando em João 20, 28 ele diz, Senhor meu e Deus meu. E em João 1 ele afirma, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então isso aponta para a autoexistência do Senhor Jesus. Isso aponta para a sua onipotência, a sua onisciência, e que nele todas as coisas foram criadas. O Pai lhe deu todo o poder. O Pai, então, junto com o Espírito Santo, houve um plano, houve um decreto da parte do Pai, a sua soberania. Deus envia o Senhor Jesus. As coisas que estão acontecendo, tudo que acontece, tudo que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus e está se cumprindo e está caminhando para o fim da história, tudo isso já estava pré-determinado, tudo isso já estava nos decretos de Deus, do Deus soberano. Então, o Senhor Jesus, ele veio para cumprir todo um plano, e ele cumpriu de maneira perfeita. Ele enviou o seu Espírito, e hoje o homem ele só é salvo por meio de Cristo. Ele é o único caminho. Cristo então paga um alto preço e ele é o único caminho que pode conduzir o homem ao céu, porque ele reconciliou o homem com Deus por meio do seu sacrifício, um sacrifício vicário, um sacrifício substituto em nosso lugar. Isso é tremendo. Então, por que essa expressão verbo? Por que ele foi chamado de o verbo? É uma maneira de responder isso, ponderando que outro nome ele poderia ter recebido. E o motivo desse nome ser inadequado quando comparamos com o verbo. Por exemplo, ele poderia ter sido chamado o feito. No princípio era, o feito, mas não. Ou seja, por exemplo, ele poderia ter sido chamado de o feito. Uma das diferenças entre um feito e uma palavra é que um feito é mais ambíguo. Pode variar, né? Pode mudar, os feitos podem mudar, a ação pode mudar, né? No princípio era o feito, não tem sentido isso. Se pensarmos que nossas palavras às vezes são pouco claras e sujeitas a variedades de interpretações, nossos feitos são muito menos claros e mais ambíguos, ok? A forma ou as nossas ações, elas podem mudar, elas podem ter vários sentidos. Ela pode ter várias interpretações no ponto de vista de quem está vendo. Mas quando a Bíblia aponta Cristo como verbo, quando a palavra diz que ele é Deus e que ele é o verbo, isso não dá brecha para várias interpretações, mas uma só. Ele autoexistia, ele é Deus e ponto final. Isso não dá brecha para as heresias, por mais que o homem crie essas heresias, mas o texto e o contexto e analisando toda a Escritura aponta para a autoexistência de Cristo. E isso não muda. Isso não muda. Isso não vai mudar jamais. É por isso que frequentemente nós explicamos com palavras. Palavras capturam o significado do que fazemos com mais clareza do que os feitos em si. Deus realizou muitos feitos poderosos na história, mas ele deu certa prioridade à palavra. Uma das razões, penso, é que ele coloca um alto valor na clareza e na comunicação. Então, o texto está bem claro. Então, a maior evidência de Cristo não é apenas os seus feitos, não é apenas as suas obras, mas aquilo que a palavra revela sobre a pessoa de Cristo.
Toda a Escritura testifica, confirma quem Cristo é, que ele autoexistia, que ele fez parte de toda a criação. Há até uma expressão no Antigo Testamento que aponta para a pessoa de Cristo em toda a história, até mesmo do Antigo Testamento, muito antes da encarnação dele, que é o anjo do Senhor. A maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, eles confirmam que essa expressão anjo do Senhor aponta para a pessoa de Cristo. O quarto homem lá, por exemplo, da fornalha, aponta para uma tipologia que apontava para uma aparição, uma pré-aparição de Cristo antes de ser encarnado e posteriormente antes de ser glorificado quando ele ressuscitou. Então toda a Escritura testifica sobre isso. Então ele poderia ter se chamado o feito, mas não, ele é o verbo, trazendo então a ideia de que ele é real, de que ele é verdadeiro e que não existe brecha para várias interpretações. O homem, na sua mentira, no engano que Satanás gera na consciência do homem, ele distorce as Escrituras. Mas a Bíblia, ela sempre será inerrante palavra de Deus. E ela não precisa ser atualizada. Ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Glória a Deus. Outro exemplo é que João poderia ter chamado ele de o pensamento, né? Ou uma ideia. No princípio era um pensamento, uma ideia. Mas uma das diferenças entre um pensamento e uma palavra é que uma palavra é geralmente concebida como se movendo para fora do pensador, com o fim de estabelecer comunicação. Penso que João queria que nós entendêssemos o Filho de Deus como existindo pelo bem da comunicação entre ele e o Pai, e pelo bem de aparecer na história como a comunicação de Deus conosco. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio com o propósito de nos revelar o Pai. Então, a missão de Cristo é mostrar ao homem através da sua vida e não apenas através de suas palavras. Então, Cristo, ele não foi criado a partir de uma ideia do Pai. Não, Cristo, ele já existia junto com o Pai em uma unidade perfeita, de glória e de majestade. Deus não precisava ter criado o homem, Deus não criou o homem porque ele se sentia solitário, estava precisando de alguém para conversar, não. Deus e Jesus e o Espírito Santo criou o homem, façamos no plural, eles criaram o homem por livre soberania de Deus, por livre vontade de Deus. Ele decidiu criar o homem, não porque eles estavam solitários no céu, Deus olhando para Jesus e o Espírito Santo e dizia, olha, nós estamos aqui tão solitários, a gente está aqui tão carentes, então vamos criar alguma coisa. Não. Eles são perfeitos, eles são plenos, Jesus é pleno, Jesus é perfeito. Então, quando Cristo Jesus se encarna, a ideia é, ele está revelando o Pai, ele está revelando essa união perfeita, esse plano perfeito que já estava estabelecido antes de todas as coisas. Então, Cristo não é um pensamento de Deus, não existe. Cristo não é uma ideia, uma aparição ou uma inteligência, né? Um homem inteligente que foi gerado pelo Pai, pelo Todo-Poderoso, e agora esse homem é um homem inteligente, é um homem perfeito. Não, ele já autoexistia antes de todas as coisas, e o Filho revela ao Pai, e quando o Filho revela ao Pai, ele está trazendo essa ideia de comunhão, de comunicação, Deus vindo, Deus interagindo, Deus interferindo na história do homem. Deus não é aquele que cria as coisas e deixa as coisas ao seu bel prazer. Não, como diz a doutrina teísta. Não, ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus que veio, se tornou homem para melhor se comunicar com o homem e sentir tudo que o homem já sente na sua vida humana. Em terceiro lugar, ele poderia ter sido chamado de o sentimento. No princípio era o sentimento, mas novamente eu diria que o sentimento não carrega uma clara concepção, intenção ou significado. Sentimentos, assim como feitos, são ambíguos e precisam ser explicados com palavras. Assim, me parece que chamar Jesus de o Verbo é a maneira de João enfatizar que a própria existência do Filho de Deus é pelo bem da comunicação. Primeiramente, ele existe e sempre existiu desde a eternidade, pelo bem da comunicação com o Pai. Então ele revela ao Pai, ele revela esse plano a partir da sua própria vida.
da sua obra, da sua trajetória nos registros sagrados. E ele então revela-nos, e quando Filipe, lá no capítulo 14, João diz, Pai, Senhor Jesus nos mostra o Pai. Jesus disse, não, vocês sempre viram o Pai através de mim. Eu sou o caminho que revela a vocês o Pai. E a comunhão de vocês, a reconciliação de vocês é por meio do meu corpo, da minha vida, da minha morte, da minha ressurreição. E até hoje é assim. Nós temos esse acesso, nós temos essa comunhão, nós temos essa intimidade de ouvir a Deus e de falar com Ele. Essa comunicação, essa revelação que veio até nós pelo Espírito Santo, através das Escrituras, que nos revela um plano de salvação. Por quê? Porque nós acreditamos na autoexistência, que Ele já existia junto com o Pai, e eles já se comunicavam, e quando Ele vem e se encarna, Ele quer transmitir para os homens também essa estrada, esse caminho que vai nos levar a nos comunicar e termos comunhão com o Pai. Em segundo lugar, mas infinitamente importante para nós, o Filho de Deus se tornou a comunicação divina conosco. Resumindo, concluindo essa nossa reflexão de hoje à tarde, pode-se dizer que chamar Jesus de o Verbo significa dizer que Ele é Deus expressando-se a si mesmo para nós. Aleluia! Como é bom nós crermos nesse Senhor Jesus que veio, que se encarnou e que nos revelou o Pai, que nos revelou um plano redentor. E agora os homens podem se aproximar, podem se achegar ao trono da glória de Deus e sentir, viver no seu dia a dia essa presença maravilhosa. Eu estou com Deus e Ele está comigo, como Enoque, que andava com Deus e Deus andava com ele. Que esta palavra então gere esperança e fé no seu coração, movendo o teu coração e o meu coração a adorar, a bendizer e desfrutar dessa comunhão do Verbo que se encarnou e que vive para todo sempre. Que por mais que os homens criem suas heresias, mas a palavra dele não passará. E tudo que está registrado sobre ele é o que cremos pela fé. E vamos anunciar então nesse Natal o Verbo que se encarnou, mas ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre, com poder e grande glória, e ele em breve voltará. E essa é a mensagem que pregamos, e essa é a mensagem que cremos. Deus te abençoe, e até amanhã, se Deus permitir, no nosso 13º dia das nossas reflexões de Natal. Um grande beijo, um abraço, em nome de Jesus.